Fala pessoal, tudo bem? Acho que está todo mundo me ouvindo, né? Acredito que sim. Então, voltamos na segunda parte da nossa aula sobre aqui, adaptações. Bom, segunda parte da nossa aula sobre a escada pontiana. Como eu falei para vocês anteriormente, tá, só um aviso, vou tentar gravar entre 20 e 25 minutos de aulas. Então vai ter negócio jurídico 1, negócio jurídico 2, negócio jurídico 3 e daí em diante. Eu vou nomear especificamente as aulas de uma maneira que vocês consigam entender a sequência, tá? Então agora a gente analisou pouco, na verdade nós revisamos o que a gente já tinha trabalhado sobre o plano da existência. O que é o plano da existência? É o primeiro dos planos de análise de um negócio jurídico, para saber se ele vai produzir efeitos, se ele vai existir, se ele vai ser válido, se aquele negócio jurídico vai ser existente. Então, nós analisamos na última aula. Ele tem que preencher os elementos. Quais são? Agente, objeto, vontade e forma. Depois, de acordo com a escada pontiana, a gente analisa os requisitos de validade, que são o segundo momento, que representam esse segundo degrau de análise. E esse segundo degrau de análise, o plano de validade, de um negócio jurídico, ele já se encontra na legislação, diferentemente do plano da existência, dos elementos do plano de existência. E aqui, o que nós fizemos? Nós qualificamos, nós demos características para os elementos do plano da existência. Então, é mais fácil preencher os elementos do plano da existência do que dos planos de validade, porque eles estão agora qualificados. Então, além de analisar o plano da existência, nós passamos por aquela primeira fase, como no videogame, agora a gente faz uma análise mais pormenorizada dos requisitos, beleza? Então, se antes nós tínhamos, deixa eu destacar aqui, um agente, agora a gente fala em agente capaz. Se antes tínhamos que analisar só o objeto no plano da existência, agora esse objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. E se precisava apenas ter uma forma, lembrando que a legislação critica a reserva mental normalmente não tem como se fosse inexistente, a não ser que outra parte já soubesse dela, e aí, no fundo, acaba tendo uma vontade manifestada. A forma do negócio jurídico ela tem que estar prescrita, ou seja, prevista, ou não defesa em lei. Não defesa em lei é não proibida pela lei, né? Veremos qual que é a regra no direito brasileiro, mas no direito civil vocês já imaginam qual que seja, né? No direito civil dá muita liberdade para as pessoas de direito privado. Então, vocês já imaginam que a forma geralmente é a livre, né? Então, vamos continuar, pessoal. Bom, o Código Civil, então, lá, a partir do artigo 104, ele fala que esse agente tem que ser um agente capaz. O que significa ser um agente capaz para que preencha os requisitos do plano de validade? Tem que ter a capacidade para realizar o negócio jurídico, a capacidade de direito, capacidade de fato. Vocês já viram lá no Direito Civil 1, no primeiro período. A vontade, ela tem que ser uma vontade livre. O que significa ser uma vontade livre? Ela tem que ser forçada, ela tem que ser imposta. Você tem que ter manifestado porque você quis, porque você teve vontade, você escolheu, você decidiu. E não porque você foi coagido. Se você tivesse sido coagido, por exemplo, teremos um negócio jurídico anulável, teremos um negócio jurídico viciado. Nós vamos analisar os vícios dos negócios jurídicos, tá bom? Aqui tem um probleminha, porque quando fala em forma, na verdade, a gente está tratando de objeto, tá bom? Aqui embaixo, eu vou destacar para vocês aqui, ó. Na verdade, eu estou falando de objeto. Eu vou nem tentar escrever. Será que eu tento escrever, gente? Aqui é o objeto. E aqui no fundo é a forma. Opa! Tá bom? Houve um engano aqui.
Agora tá certinho. Deixa eu atrapalhar o outro lá também. Cadê? Vem cá, só. Vem cá, só. Não. Spotlight. Aqui. Não é objeto, é forma. Vamos voltar. Bom. Então, quanto ao objeto, ele tem que ser lícito, possível, determinado ou determinado. Essa possibilidade, nós veremos adiante também numa subdivisão, é a possibilidade jurídica e fática. Então, no plano natural, tem que ser possível acontecer aquilo que você descreve. Então, se você elabora um negócio jurídico e o objeto demanda, por exemplo, voar naturalmente, que não seja por um avião, determina que a outra parte tem que fazer isso, ele é impossível. Ele é impossível, tá bom? Quanto à forma, é prescrita ou não defesa em lei. Ou seja, se não tem nenhuma proibição, nenhuma previsão legal para aquilo, ou então elaborado pelas partes, o negócio jurídico é livre, a forma dele é livre. E nós veremos que alguns negócios jurídicos que são considerados mais relevantes pela legislação, pelo legislador, pela doutrina, pela jurisprudência, eles terão que seguir uma forma prevista na lei. Por quê? Por dois motivos principais nós veremos a seguir ou adiante. Quais são eles, tá bom? Então, vamos passar isso aqui, tá? A doutrina... Opa, deixa eu apagar, acho que ficou anotado aqui. Pronto. Spotlight. Vocês verem por onde eu estou passando, né? A doutrina critica a enumeração do artigo 104 do Código Civil porque seria uma enumeração um pouco incompleta do plano da validade. A doutrina, principalmente o Tartucci, o Cristiano Chaves Farias, o Nelson Rosenwald, essa manifestação de vontade das partes do negócio jurídico não basta ser livre, ela tem que ser consciente e de boa-fé. Boa-fé tem que estar presente em todos os atos da vida civil. Esse agente emissor, né, ele tem que ser capaz e legitimado. Veremos que legitimação é diferente de capacidade. Às vezes, pessoas que são capazes, né, completamente capazes, não podem praticar alguns atos entre elas, por proibição legal. Então, elas são capazes, mas não são legitimadas para aquele ato. Além disso, esse objeto, como nós vimos, ele tem que ser possível, determinado ou indeterminado, e a forma tem que ser adequada, que seria livre ou legalmente prescritas. E aí, que vai entrar agora em cada um deles, tá? Se esses negócios jurídicos não preenchem essas características descritas, esses requisitos descritos no plano de validade, nós teremos um problema. Na verdade, nós podemos ter 7 problemas. Quais são esses 7 problemas? Os vícios do negócio jurídico. Podemos ter erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores e simulação. Normalmente eles estão relacionados com a... Normalmente não, eles estão relacionados com a manifestação da vontade. Diante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude ou simulação, não há manifestação de vontade livre. E estes 6 primeiros levarão à possível anulação do negócio jurídico. E a sua anulação está aqui com um destaque, né, com asterisco. Por quê? Porque ela leva à nulidade. Ela é mais grave. Ok? Então, continuando. Se nós temos diferenças entre anulação e nulidade, se nós temos diferença entre nulidade e anulabilidade, vamos entender só um pouquinho, porque nós teremos aulas específicas sobre esses temas, vamos entender só um pouquinho o que eles significam para o direito, tanto nulidade e anulabilidade. Nulidade e anulabilidade são sanções impostas ao negócio jurídico, ou mais especificamente às partes que elaboram esse negócio jurídico. Quando é muito reprovável, nós teremos nulidade, teremos um negócio jurídico nulo. Se não é tão reprovável, nós temos um negócio jurídico
anulável. E ambos, ou seja, nulidade e anulabilidade, são espécies, caramba, são espécies desse gênero que é a invalidade. Deixa eu tirar desse spotlight aqui, deixa eu colocar um destaque mais fácil, né? Amarelinha, né, pessoal? Amarelinha, melhor. Então, nulidade e anulabilidade são espécies de um gênero. Que gênero? O gênero que é a invalidade. Então, tudo que é nulo é inválido. Tudo que é anulado ou anulável é inválido. Beleza? Temos aqui primeiro a invalidade e ela se subdivide em nulidade e anulabilidade de um negócio jurídico. Tá bom? Elas são sanções e nós veremos melhor o que isso significa adiante. Por que a gente prevê, ou melhor, né, o legislador prevê essas sanções? Porque a vontade é um dos requisitos, a vontade é um elemento e a vontade livre é um dos requisitos de validade. Então, se essa manifestação de vontade não se dá de forma satisfatória, sendo certo que no direito privado a manifestação de vontade cria laços de obrigações entre as partes, normalmente diferente do direito público, a vontade tem que ser livre e consciente, as pessoas têm que saber o que estão fazendo, porque o direito dá essa liberdade para elas, mas elas têm que exercer da forma correta. Tá? Diante de um erro, a vontade, por exemplo, não é consciente. Erro ocorre quando você imagina que está elaborando um negócio jurídico para comprar algo, mas aquilo não corresponde à sua expectativa. Existem características ali diferentes daquela que você está projetando. Então, você não manifestou uma vontade consciente, porque você não sabia as características reais daquele objeto. Por exemplo, comprar um relógio dourado, achando que é um relógio de ouro. Você incorreu em erro, tá bom? Então, sua vontade não foi consciente, porque você não tinha consciência de que era um relógio meramente dourado. Você achava que era um relógio de ouro. Então, se ocorreu o erro, você pode pedir a anulação daquele negócio. Na coação, a sua vontade não é livre, porque alguém te ameaça, ou ameaça uma pessoa querida, alguém próximo, para que você concorde com o negócio jurídico. Então, não foi livre. Você sabia as consequências do negócio, mas teve que concordar com ele, porque senão algo pior aconteceria com você ou com alguém próximo, tá bom? Aqui dou outro exemplo também da fraude contra credores, mas mais adiante a gente vai conversar sobre esses vícios do negócio jurídico melhor, tá? Senão nós vamos ficar discutindo sobre eles aqui, sendo que o aspecto central da aula é o plano de validade. Vamos juntos então, pessoal. Quanto ao agente emissor da vontade, por mais que o artigo 104 fale só em capacidade, nós temos que discutir também legitimidade para o negócio jurídico, de acordo com a melhor doutrina. E primeiro, então, vamos analisar a capacidade. O que é capacidade? Vocês viram lá no Direito Civil 1, que a capacidade se subdivide em capacidade de direito, ou capacidade de gozo, versus capacidade de fato, que é a capacidade de exercício. Então, não basta você ter a capacidade de direito, você tem que ter também a capacidade de fato. Ou seja, você tem que poder exercer sua vontade ao emiti-la para elaborar um negócio jurídico. Tá? Dentro também da análise da capacidade, nós temos que lembrar que nós temos duas situações, a incapacidade absoluta e a incapacidade relativa, que estão previstas respectivamente no Código Civil, no artigo 3º e no artigo 4º. Vamos lá? Deixa eu ler aqui o Código Civil para vocês, espero que vocês estejam com ele aberto aí também. Viu, pessoal? Artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Os menores de 16 anos. Bom? Já os incapazes, ou relativamente incapazes, são os maiores de 16 e menores de 18, os ébrios habituais e viciados em tóxico, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, os pródigos. Então, nós temos aqui um rol específico previsto, tanto para absolutamente quanto para relativamente incapaz. Hoje, no direito civil brasileiro, só é absolutamente incapaz o menor de 16 anos. Isso em decorrência da entrada em vigor do Estatuto da Inclusão, que trata daqueles que anteriormente eram considerados incapazes. Tá?
Por mais que haja incapacidade relativa, temos alguns atos que esses relativamente incapazes podem praticar, independentemente de suprimento através da assistência. Quais são? Vou dar só um exemplo, é o que está lá no 228, inciso 1, do nosso Código Civil. O que fala o 228, 1? Não podem ser admitidos como testemunhas os menores de 16 anos. Então, na verdade, aquele relativamente incapaz, ou seja, em razão de sua idade, entre 16 e 18 anos, pode ser testemunha. Tá? O menor de 16, não. Outro ato que esse relativamente incapaz poderá praticar. Artigo 666 do Código Civil, né? Quem gosta de rock and roll vai lembrar que eu dei ênfase para esse número. O maior de 16 e menor de 18 anos, não emancipado, pode ser mandatário, mas o mandante não tem ação contra ele, senão de conformidade com as regras gerais aplicáveis às obrigações contraídas por menores. Ou seja, quando vocês analisarem especificamente o negócio jurídico, que é o mandato, vocês verão que, então, esse menor de 18, maior de 16, pode ser mandatário, tá bom? Então, continuando, isso é só para vocês perceberem que eles vão poder praticar alguns atos, sim. Tá? Diante de manifestação de vontade desses incapazes, nós temos duas formas de suprimento. A representação, se for absolutamente incapaz, e, por outro lado, deixa eu destacar aqui, capacidade absoluta, não foi maior, ou a assistência para o relativamente incapaz. Também podem ser supridas essas incapacidades através do poder familiar. Vamos lá. Vamos ver o artigo 1634, inciso 5. De acordo com 1634, inciso 5, compete a ambos os pais, qualquer que seja a situação conjugal, o poder familiar consiste em, quanto aos filhos, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua residência permanente para outro município. Vamos ver o 1690, né? Então, o pai pode permitir que o filho se mude de domicílio. 1690, compete aos pais, na falta de um deles ao outro, com exclusividade, representar os filhos menores de 16 anos, bem como assisti-los até completar a maioridade ou serem emancipados. Então, os pais vão, exercendo esse poder familiar de 1690, representar ou assistir os filhos incapazes. Tá bom? Em relação à invalidade e à incapacidade, diante de atos praticados por absolutamente incapazes, um negócio jurídico será considerado nulo. Se a incapacidade for relativa, o negócio jurídico vai ser considerado anulável, lembrando que a invalidade, essas espécies, a invalidade é um gênero, dessas espécies, nulidade e anulabilidade, são espécies, né? Pois é, elas decorrem desse gênero invalidade. E serão aplicáveis, são distintas e serão aplicáveis de acordo com o grau de reprovação do vício presente ali. O que é mais inadequado? Um absolutamente incapaz ou um relativamente incapaz realizando um negócio jurídico? O absolutamente incapaz. Então, se é mais inadequado que esse absolutamente incapaz realize um negócio jurídico, para ele vai ser aplicada a maior pena, já que nulidade e anulabilidade são sanções previstas no direito civil para os negócios jurídicos. Então, é nulo o negócio jurídico, de acordo com o 166, quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Por outro lado, o 171, o seu inciso primeiro, prevê 171, né? Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico por incapacidade relativa do agente. Então, naquela ideia de que nulidade e anulabilidade são sanções, a nulidade ela é mais grave, né? Ela é pior, ela é aplicável para aquele que é absolutamente incapaz. A nulidade, a anulabilidade, ela é mais simples, ela pode vir a ser confirmada, né? Pode ser contornada, nós veremos como. Aí
nós teremos a incapacidade, existe em razão da incapacidade relativa. Tranquilo? Então, continuando. Vamos voltar. Pessoal, se nós vimos que capacidade é ser relativamente ou absolutamente capaz, ou seja, o contrário da incapacidade é ter capacidade de gozo, é ter capacidade de fato, ter capacidade de direito. Mesmo pessoas que são capazes completamente, elas podem vir a ser impedidas de praticar certos atos da vida civil, praticar certos atos no direito civil, realizar certos negócios jurídicos. Por quê? Porque elas não são legitimadas. A lei, por mais que elas sejam capazes, não permite que elas façam certos atos, impede que elas pratiquem certos atos. Tá? Então, não ser legitimado significa que você vai encontrar um obstáculo legal à celebração de determinado negócio jurídico. Qual a razão para isso? É a posição do agente em relação a outra parte. Você quer evitar negócios jurídicos praticados por má-fé. Quer evitar que uma pessoa em certa posição se aproveite da outra. Então, nós temos razões de ordem social e de ordem pública. E a lei previu que, mesmo pessoas capazes, não podem praticar certos atos. Por isso que, dentro do plano de validade, a doutrina critica falar apenas em agente capaz. Esse agente tem que ser capaz e legitimado. E quais seriam essas razões? Como exemplo, né, quais seriam algumas razões? Né? A aquisição de bens do tutelado pelo tutor. O tutelado ele está submetido a quase exercício de poder familiar ao tutor. Então, o tutor não pode se aproveitar dessa situação hipersuficiente em relação ao tutelado para adquirir bens do mesmo. Ainda é casamento entre irmãos. Você pode ser capaz, completamente. Mas você não vai poder casar com sua irmã. Razão social bem óbvia, né? Familiar e de saúde, inclusive. Né? 3. Venda de ascendente a descendente sem expressa anuência dos demais descendentes do cônjuge, para evitar que seja uma forma de adiantamento da herança. Então, uma razão social e pública para manter a harmonia familiar, tá bom? Então, existem algumas situações nas quais as pessoas, mesmo sendo capazes, não podem praticar atos, não podem praticar negócios jurídicos, porque não são legitimados. Qual é a relação da ilegitimidade, da invalidade? Inicialmente, podemos considerar que quem pratica um ato não tendo legitimidade para aquilo, está correndo o risco de ver aquele negócio jurídico considerado nulo por violar o artigo, por violar expressamente uma previsão legal. Nós vimos que a própria legislação civil proíbe a prática daqueles atos. Então, se você praticou, ele vai ser nulo, de acordo com o 166, inciso 7. O de 166, inciso 7, prevê o seguinte: é nulo o negócio jurídico quando a lei taxativamente declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem combinar sanção. Então, se está proibido que certas pessoas pratiquem negócios jurídicos, então tutor e tutelado e casamento entre irmãos, inicialmente eles serão considerados nulos, porque é isso que o inciso 7 do 166 diz para a gente. Todavia, lá no final, o inciso 7 fala o seguinte: a lei taxativamente declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem combinar sanção. Então, pode ser que uma lei específica, ou mesmo dentro do Código Civil, um artigo específico sobre aquele tipo de ato e negócio jurídico, preveja uma sanção diferente. Então, se prevê uma sanção diferente, vai se aplicar essa sanção diferente e não a nulidade. Tá? É o que acontece no caso do artigo 496 do Código Civil. Vamos lá no 496, vamos ver o que fala o 496, pessoal. 496. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido.
Então, inicialmente, ele é anulável, não é nulo, porque a lei previu expressamente, ou seja, o código previu expressamente que ele é anulável, e além disso, inclusive, ele pode ser válido, né? Se preencher outros requisitos. Então, no primeiro momento, diante de um negócio jurídico praticado por um ilegitimado, ou seja, alguém que não tem legitimidade para aquilo, você vai considerá-lo nulo pelo 166, inciso 7, a não ser que haja previsão distinta na própria lei. Tá bom? Quanto ao objeto, nós vimos que ele tem que ser lícito, possível e determinado, ou pelo menos determinado. Aqui nós vamos fazer uma distinção importante que a doutrina traz para a gente. Uma coisa é objeto jurídico, outra coisa é objeto material. Então, dentro dessa expressão, objeto, nós temos tanto objeto jurídico quanto objeto material. O objeto jurídico significaria o conteúdo do negócio, todo o conjunto de direitos e deveres decorrentes de um negócio jurídico, incluindo prazo para pagamento, prazo para entrega de uma obra e por aí vai. Prazo para entrega de um veículo, as características do veículo, seguro, garantia, tudo isso faria parte do objeto jurídico de um negócio. Já o objeto material é o bem ou a prestação, né? Um bem, ou a coisa ou é a prestação, já que nos negócios jurídicos nós assumimos obrigações de dar, fazer ou não fazer, normalmente. Então, sobre o objeto material, incidem os direitos e deveres do negócio jurídico. Um exemplo bem claro aqui para a gente diferenciar essas duas realidades. No contrato de compra e venda, através do qual uma pessoa vende a outra uma casa pelo preço de 100 mil, qual que é o objeto material? Nós temos dois lados, né? Negócio jurídico sinalagmático. Nós temos a casa e o valor, casa e preço. Então, o objeto material é a casa, o proprietário tem que passar a casa para o outro, e quem está comprando tem que passar o preço para o proprietário do imóvel, para o proprietário anterior, para que haja a efetivação da compra, ou da compra e venda, quando você quiser. Então, esse é o objeto material. Já o objeto jurídico são os direitos e deveres que decorrem a respeito da transferência da casa e do pagamento. Então, nesse objeto jurídico teremos prazos, juros, multa, responsabilidade pelo registro do imóvel, responsabilidade pelo pagamento dos emolumentos cartorários e daí em diante. Tá bom? Então, o objeto jurídico é mais amplo que o objeto material e eles não se confundem. Esse objeto jurídico, pessoal, ele tem que ser idôneo, ou seja, ele tem que ser lícito, ele tem que ser possível, ele tem que ser determinado. E o que significa ser um objeto lícito? É aquele que não é proibido pelo direito, ou tampouco pela moral. Não é necessário que a legislação preveja quais são os objetos lícitos, porque senão nós ficaríamos aqui elaborando leis todos os dias, porque o direito civil ele evolui, assim como a sociedade. E os negócios jurídicos são exatamente aquela disciplina na qual as pessoas vão se amparar para elaborar as trocas do dia a dia, propriedades, de prática de atividades profissionais, etc. Então, basta que não tenha a proibição. Estamos aqui diante de um requisito negativo. Os objetos lícitos, eles não estão previstos na legislação. É o contrário. Os ilícitos é que estão previstos, né? Está previsto o que é proibido. E quando nós falamos de superando licitude, entrando em possibilidade, a gente fala de possibilidade física ou possibilidade jurídica. Há duas correntes, e aí vocês fiquem à vontade para escolher. Para a segunda corrente, que é a menor, né, existiria uma sinonímia, ou seja, seriam sinônimos, objeto lícito e possível juridicamente. Já uma outra parte da doutrina subdivide essa possibilidade física e jurídica, e não existiria confusão entre elas. Então vamos entender o que é essa subdivisão. Possibilidade física é aquela que respeita as leis naturais. Então eu posso elaborar um negócio jurídico para que... Eita! O que é isso? Vou apagar esse negócio. Vou apagar. Tá? Alô? Bom, beleza. Posso elaborar um negócio jurídico de construção de um imóvel? Posso.
Eu respeito as leis naturais quando eu faço. Eu posso alienar um imóvel na Lua? Fisicamente, sim. A Lua tem território e é só lotear e vender. Então, isso seria um exemplo de possibilidade física. Um exemplo de impossibilidade física. Obrigação de fazer intuito persona, ou seja, a gente já viu os negócios jurídicos personalíssimos, sendo que esse que é devedor, esse que tinha que fazer aquilo, falece. Um palestrante, por exemplo. Tem como exigir que ele cumpra? Não, fisicamente é impossível. Vender um imóvel na Lua para outras pessoas também vai ser impossível, né? Porque como você enxerga isso. Talvez você nunca vá lá, mas que ele pode existir, ele pode. Bom, continuando. Opa, sai daqui, laser. E não, devagar. Pensando em, né, acostumando. Quanto a ser determinado ou determinado. O determinado é aquele que já está muito bem individualizado. Aquele que você conhece, sabe todas as características e o diferencia de outros muito parecidos. Já o determinável teria aí alguma subjetividade ainda, né? Algum pequeno grau de incerteza. Você tem certeza sobre a qualidade e quantidade do objeto, mas você não o individualizou perfeitamente. Exemplo, eu quero comprar a cachorrinha X. Eu vi lá no site, eu quero aquela da ninhada. Eu vi que tem 10 cachorrinhas lá, eu comprei aquela. Ela tem a manchinha tal, tem a orelhinha assim, a cor, pronto. Por outro lado, eu poderia simplesmente entrar no site e falar, eu quero uma cachorrinha da raça tal. Shih Tzu. Eu tenho uma cachorrinha Shih Tzu, a Duda. Está andando por aqui. Vocês não estão vendo, mas ela está andando por aqui. É aluna particular. Também está de quarentena. Quando eu adquiri a Duda, eu vi foto dela, eu quis ela, a Duda. Pelas cores, pelas características, ela tinha até um probleminha nasal que já melhorou, então ela era mais divertida que ela. Eu queria a irmã, mas eu poderia simplesmente entrar no site e falar, eu quero uma dessas cachorrinhas aí, dessa ninhada. Então ele é determinado. E a diferente distinção, inclusive, está prevista lá no Código Civil, no artigo 243. O que nos fala o 243? Existem obrigações de dar coisa incerta. Artigo 243. A coisa incerta será indicada ao menos pelo gênero e pela qualidade. Que gênero? Né? Cão, qualidade da raça Shih Tzu, filhote. Né? Pode ser assim? Pode, sem problemas. Existe aí um pequeno componente de aleatoriedade. Para ficar no imóvel, né? Já que eu falei de algo que seria... Agora tem discussão, né? Se animais são bens. Mas vamos falar de imóveis. Eu quero comprar um imóvel, um objeto determinado. Então, eu compro um imóvel, aqui eu dei o exemplo de Viçosa, né? Onde eu estudei. Está na Praça Silviano Brandão, número 100, apartamento 701, registrado no cartório do registro de imóveis da comarca de Viçosa, sobre a matrícula tal. Pronto. Bem determinado esse objeto. Por outro lado, o objeto determinável, a gente já viu, são aqueles contratos de compra e venda ou de aquisição de sacas de café, safra futura. Existe a aleatoriedade, você não sabe necessariamente se todos os grãos são iguais. Não tem como, né? Uma saca pode ter uma qualidade diferente da outra, mas algumas características são comuns a todas. Quando esse objeto for indeterminável, nós vamos voltar lá no artigo 166 para analisar a possibilidade de nulidade do negócio. De acordo com o artigo 166, inciso 2, será nulo o negócio jurídico quando for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto. Então, você não pode elaborar um negócio jurídico tratando de um objeto indeterminável, porque você está contratando algo sobre o qual você não tem o menor
conhecimento e isso pode acabar gerando um vício da vontade, um erro, um dolo. E aí também teremos negócios jurídicos. Lá na frente você vai alegar a anulação desse negócio jurídico. Então, o legislador se adianta e já fala que ele é nulo, beleza? Para facilitar a sua vida, tá? Quanto à forma, pessoal, existe uma forma adequada no direito civil brasileiro para elaboração de negócios jurídicos? Não para todos. Para alguns, sim. Então, forma adequada, no sentido dessa expressão, é aquela que é prescrita ou não defesa em lei. E, normalmente, no direito civil brasileiro, ele prevê que a forma pode ser livre, diferentemente de uma forma vinculada ou necessária. A forma vai ser livre quando as partes puderem manifestar sua vontade através de qualquer meio. Então, um contrato verbal, um contrato escrito, um contrato não precisa, não há uma forma solene, não precisa ser registrado, não precisa ser através de escritura. Isso é ser livre. Vocês elaboram negócios jurídicos de forma livre a todo momento. Quando vocês vão na padaria, quando vocês vão ao supermercado, vocês adquirem, então vocês elaboram negócios jurídicos de compra e venda a todo momento. E a forma é livre, a maior parte dos negócios jurídicos brasileiros, né? E a validade, então, desse negócio jurídico livre não depende de observância de uma forma, de uma solenidade. E por que que a maior parte dos negócios jurídicos é livre? Por simplicidade e por rapidez, isso é lógico. Se não fosse livre, nós teríamos que, imagina, elaborar a escritura a todo momento de um contrato de compra e venda de 10 pãezinhos na padaria, porque você vai receber uma visita. Inviável, né? Economicamente e quanto ao tempo também, né? Completamente inviável. Por outro lado, alguns negócios jurídicos demandam a forma vinculada, ou forma necessária, ou forma solene, ou forma substancial. O que isso quer dizer? Quer dizer que, em relação ao plano de validade, ao último dos requisitos, que é a forma, pode ser que a lei, ou mesmo um acordo entre as partes, exija uma forma específica. Se não respeitar essa forma específica, o negócio jurídico, atenção aqui, senhores e senhoras, é inválido. Tá? É óbvio que ele tem essa desvantagem de tornar as relações mais demoradas, mais complexas, cheias de burocracia, né? Algo que os empreendedores no Brasil, os liberais, reclamam demais. No Brasil haveria muita burocracia, mas tem vantagens, né? Não só, como nós vimos, a maioria dos negócios jurídicos é livre, mas esses negócios jurídicos que têm forma vinculada, têm essa forma vinculada por uma razão. Quais são as vantagens? Primeiro, facilitam a prova de um negócio, já que tem que haver, por exemplo, uma escritura ou um registro, proporciona, portanto, um mais elevado grau de certeza sobre a celebração do negócio jurídico, sobre os termos. E, por outro lado, chama as partes, aqui, vem cá, pessoal, vem cá. Vocês estão querendo elaborar esse negócio jurídico? Vocês estão cientes de quão relevante para a sociedade é esse negócio jurídico? Sim. Tá. Ele é tão relevante que vocês terão que preencher certos requisitos. Por exemplo, vocês terão que elaborar uma escritura. Por quê? Porque vocês terão mais tempo para refletir sobre aquilo, tá? Como ele é muito mais sério, demanda uma dose maior de reflexão. E por isso eles têm que ser vinculados a uma forma. O que é adotado pelo direito brasileiro? De acordo com o artigo 107, a forma livre. Quais são as exceções? Primeiro, os decorrentes da lei. Né? Um exemplo, nós temos lá o artigo 108, que nós já vimos bastante nas nossas aulas, e que fala para a gente, o que dispõe o artigo 108. De acordo com o artigo 108 do Código Civil, não dispõe a lei contrária, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visa constituição, transferência, modificação, renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo. Então, imóvel maior que 30 vezes o salário mínimo, vamos chutar aí mais que 30 mil, negócio jurídico sobre eles vai ter que exige elaboração de uma escritura no cartório de notas, tá bom? Por quê? Porque o valor é alto, mas para a maior parte da população, né? O valor é bem alto. E aí você tem que preencher esse requisito. Então, vamos ver aqui
Uma outra possibilidade, o testamento. O testamento é muito relevante. O testamento é muito relevante, então quem vai elaborar o testamento tem que prever todos os requisitos, conforme descrito na legislação, porque o testamento pode levar a consequências mais diversas no seu familiar, né? Um testamento mal elaborado. Esses dias mesmo foi solicitada a declaração de nulidade do testamento do Chico Anísio. Né? O testamento por volta de envolvia 50 milhões de reais, já vi falando que era 150, já vi falando que era 20, mas testamento milionário, que vai dar muita confusão para resolver quem que vai ficar com o quê, não é verdade? E se é decorrente da lei, tem que respeitar o rito previsto para ele. Já os decorrentes de vontade das partes, assim, o artigo 109 prevê. Vamos lá. No negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público, este é da substância do ato. Então, por mais que decorram da vontade das partes, existe um fundamento legal. A lei permitiu que as partes estabeleçam que, para negócios jurídicos futuros, vai se demandar o cumprimento de alguns requisitos. Por exemplo, elaboração de instrumento público. As próprias partes estabeleceram isso. Estabeleceram que o negócio jurídico de compra e venda de determinado bem, vamos supor um bem móvel, um veículo, demandará que haja escritura pública. Então, primeiro eles elaboram uma promessa de compra e venda, suscitando que a compra e venda de fato só vai ocorrer a partir da elaboração de uma escritura. Pode? Pode. Partes assim quiseram. Né? Se ela pode elaborar de forma livre alguns negócios jurídicos, né? Se pode ser feito de forma livre, por que não poderia ser de forma pública? Por que não poderia ser de uma forma mais segura? Pode, sem dúvida, tá? Então, vamos ver um exemplo doutrinário aqui. Se o testador estabeleceu que seria feita por instrumento público a transmissão de certo bem móvel, que deve ser realizado pelo legatário como condição para recebimento do legado, a forma pública tem de ser obedecida sob pena de nulidade da transmissão, pelo que se terá como não cumprida a condição. O que a doutrina exemplifica aqui para a gente? Houve um testamento e se seja feito por instrumento público, houve um testamento, nesse testamento o decújo daquele que faleceu deixou para uma outra pessoa uma parcela considerável das suas propriedades, das suas posses, né? Do seu patrimônio. E esse legatário, né, esse que recebeu o legado, vai ter que transmitir certo bem para receber todo esse patrimônio. Então, receber todo o patrimônio, mas tem uma condição. Qual bem você vai ter que desfazer dele? Você vai ter que transmitir para outra pessoa. Tá bom, eu faço isso. Mas o que está previsto no testamento? Que vai ser que essa transmissão vai se dará por instrumento público, para outras pessoas poderem alegar ou fiscalizar o cumprimento dessa sua condição. Beleza? Beleza. Então, ele não precisava especificar que a transmissão do bem recebido deveria ocorrer através de instrumento público, mas ele quis para que ficasse mais fácil, para que todo mundo tivesse acesso, para que as pessoas pudessem fiscalizar o cumprimento dessa condição. Ok? Se, pessoal, eu inobservo forma e o que acontece? É válido ou é inválido? Bom, aqui nós temos três disposições no Código Civil. O artigo 104 fala o seguinte: validade do negócio jurídico requer forma prescrita ou não defesa em lei. Então, se não observa a forma prescrita, é inválido. Né? É inválido. Tá, mas que tipo de invalidade? Nulidade ou anulabilidade? Vamos lá no 166, que trata da nulidade. No 166, vamos chegar lá, peraí. No inciso 4, considera-se nulo o negócio jurídico quando não revestir a forma prescrita em lei. Então, se está previsto em lei e você não observou aquela forma, vai ser nulo.
Já o 5 fala o seguinte: se for preterida alguma solenidade que a lei considera essencial para a sua validade. Então, se você também não respeitou o que está previsto na lei, quanto a solenidade, vamos supor, um casamento, é inválido, é nulo. Mas nós temos aqui que analisar quais as consequências do não respeito da forma quanto à aquisição do direito de propriedade. Primeiro, vamos lá no bem imóvel. Vamos lá no artigo 1245 do Código Civil. O que acontece se eu elaboro um negócio jurídico e não respeito a forma para adquirir um bem imóvel? De acordo com o 1245, transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Atenção para o primeiro. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Então, se você não respeitou essa necessidade de registro do imóvel, não houve transferência de propriedade. Só há transferência de propriedade quando há registro. Já para os bens móveis, lá no 1267, o Código Civil faz o seguinte para a gente: a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. Ou seja, só vai acontecer a transferência de propriedade de coisa, de bem, móvel, de bem, móvel, quando eu realizar a tradição, ou seja, quando eu entregar. Só com a entrega de um para outro é que é a transferência, beleza? Então não é com o negócio jurídico, simplesmente. É com o registro para os imóveis e com a tradição para os móveis, galera. Bom, vou finalizar esse vídeo aqui e no próximo a gente passa a destrinchar os fatores de eficácia. Um fator de eficácia que é busca, que é o terceiro plano da escala pontiana, que é o último degrau da escala pontiana e que são previstos nos negócios jurídicos, e que são formas, maneiras de você modular os efeitos do seu negócio jurídico. Então, seu negócio jurídico não necessariamente vai produzir os efeitos a partir da sua assinatura, porque você pode modificar a eficácia dele. Ok? Então, valeu, galera. Bons estudos. Até mais.